sacralização dos animais nas religiões de matriz africana é um rito onde, para nós, o Edjé, como nós falamos, Edjé quer dizer sangue, ele significa uma oferenda, uma oferta aos orixás. Da mesma maneira que nós oferecemos comida, da mesma maneira que nós oferecemos água, da mesma maneira que nós oferecemos frutas. O Edjé, para nós, ele está presente no sangue animal, mas está presente também no reino, vamos dizer, vegetal, através do sumo das ervas que nós utilizamos também nos rituais, ou do reino mineral, que está presente na água. As condições que você tem de você ter a comunicação com o sagrado, é a condição de você ter, de você automaticamente fazer a sua evangelização dentro da religião do candomblé. Porque você, quando está sacrificando o animal, em qualquer religião que ela seja, você está tendo aquela comunicação com o sagrado. Essa é a grande importância da nossa liturgia. O cristianismo fala de sacrifício da missa, na Igreja Católica, pelo menos. Claro, não mata um animal, mas há o simbolismo do sacrifício. E o Islã continua tendo cultos sacrificiais com animal. Mas, principalmente, é importante a gente ver que o sacrifício ele é uma coisa ancestral das religiões, porque é uma oferenda para a natureza, para a vida, para Deus. E essa oferenda, essa oferta, ela pode ter 2 ou 3 jeitos. Por exemplo, o sacrifício que antigamente na Bíblia se fazia, o holocausto, em que se matava um boi ou um carneiro e queimava. Ora, o sacrifício do candomblé não é assim. É sacrifício de comunhão. Significa o cordeiro que é morto, o carneiro, o bode ou a galinha, todo mundo come. Quer dizer, no fundo, o que é o sacrifício do animal? É uma ritualização, é um oferecimento aos orixás da nossa comida. Quem cuida da cozinha, do preparo do alimento, são as mulheres. Esse cargo de abacé é um cargo muito importante dentro do terreiro. Não é qualquer pessoa que é escolhida como abacé, né? Tem todo um ritual, há uma consultas ao nosso oráculo, que são os búzios, para saber se aquela pessoa ela pode ou ela tem esse dom consigo, ela trouxe esse dom consigo de poder participar da feitura da comida. Esses sacrifícios que são feitos dentro da religião, esses animais que são abatidos, ele tem uma parte que é o sagrado. E a parte que não é por sagrado, na maioria dos candomblé, elas são servidas às pessoas para que as pessoas se alimentem. A dificuldade que nós temos de comer uma carne comprada no supermercado, de um carneiro que é caríssimo, de um próprio gado que é caríssimo, e nos candomblé faz essa questão dessas pessoas ter acesso a esse tipo de aguardia, esse tipo de alimentos. Os animais que são sacralizados no culto, eles são também alimentos para nós. Ele é alimento, enquanto o sangue e algumas partes dos animais elas são oferecidos como alimentos para os orixás, para nós é o alimento que nós vamos partilhar depois. Os sacrifícios do candomblé são sacrifícios, repito, que são festas de amor, que são ofertas de carinho. E isso a gente tem de respeitar, valorizar e se associar. E ainda tem mais a questão econômica,
Porque quando tem uma festa no terreiro do candomblé, movimenta a questão econômica do Estado. Porque quando você tem um candomblé, esse animal que é abatido, você vai ter que comprar ele a alguém, você vai ter que ir na padaria comprar o pão, você vai ter que ir no mercado comprar a farinha, você vai ter que ir no mercado comprar o azeite de dendê, você vai ter que movimentar uma economia para fazer tudo isso. E o candomblé faz isso dentro da sociedade, e isso daí dá emprego e renda às pessoas. Nós sacralizamos animais de penas, que são galos, galinhas, pombos, e sacrificamos também animal que nós chamamos de 4 patas, que são os bodes, né? E aí pode ter também outro, até um boi pode ser sacrificado para os animais, porque dependendo do edé que você quer, da quantidade de edé que você quer oferecer aquele orixá, e também dependendo de quais animais são próprios daquele orixá, porque nem todos os animais são próprios. E eu aproveito para dizer que, pela imprensa, nesses últimos dias, se falou em gato, cachorro, isso aí tá no imaginário das pessoas. Nós não oferecemos nem gato, nem cachorro, né? Quem tem seus gatos, seus cachorros, pode ficar tranquilo que eles não serão oferecidos. Então, no preparo, vamos dizer, para abrir um bicho, né? Se eu pego um animal de pena, eu tenho que retirar as penas, porque a gente não come pena, nós temos que retirar as penas e preparar como preparo uma galinha para comer na minha casa que não está sacralizada. Né? Então, esse ato, né, de depenar, vamos dizer, ele pode ser feito por qualquer pessoa. Aliás, todas as pessoas que são iniciadas, elas têm que passar por todas as etapas, né, para que ela aprenda e ela tome contato daquela celebração em relação aos seus orixás. Os animais maiores, os chamados de 4 patas, um bode, por exemplo, eles geralmente, eles são abertos, quer dizer, a retirada do couro, né, e a retirada do que tem internamente num bode, ela é feita por homens. Mas as mulheres também podem e devem fazer. O candomblé, ele é simplesmente a religião que ela é compartilhada. Porque se você analisar a questão do candomblé, ela é um compartilhamento familiar. Por isso você chama o pai de santo, a mãe de santo. E a maior brutalidade que pode ver dentro de uma religião é a intolerância. É quando você invade o templo de outra religião e você tenta, através da sua consciência, da sua fé religiosa, querer impor a sua fé religiosa à minha fé. Essa questão ela foi trazida há 10 anos atrás pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul para o Supremo Tribunal, indagando se o sacrifício de animais nas religiões de matriz africana não seria uma espécie de maltrato de animais. Ora, gente, nós vivenciamos isso na chegada dos portugueses aqui nesse país, que fizeram os índios vestirem roupas, que fizeram os índios mudar sua religião, os índios que tinham a lua, o céu como o sol como tupão, os índios que tinham a divindade dele, e tiveram que eles se abster de tudo isso por uma questão imposta. E a gente não podemos aceitar isso. Quando você tira a religião de alguém, você está tirando a sua ancestralidade, você está tirando as suas famílias. A religião é uma coisa que veio dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus pais. E eu tenho o maior prazer de passar para meus filhos e para meus netos. A gente, quando viemos do África para esse país, a gente não pedimos para vir, viemos para ser escravizados. Não somos descendentes de escravos, porque escravo não é descendência, é submissão. Nós somos descendentes de africano, não de escravo. Mas quando viemos para essa terra, viemos simplesmente, deixamos todas as nossas tradições lá em África. E aqui chegamos. E quando hoje nós temos um candomblé, mesmo com esse secretismo religioso, que Xangô não tem nada a ver com São Jorge, com São João, nem Ogum tem nada a ver com São Jorge, mas foi a maneira
que os nossos ancestrais conseguiram para mantermos aqui, quando nós estamos tocando para Xangô e estamos dando secretismo, a gente está olhando para o nosso povo lá na África e olhando para o nosso povo no Brasil. É uma brutalidade nos tirarmos disso. Só que eles esqueceram que outras religiões também praticam a sacralização, digamos assim. Para nós é a sacralização dos animais, e não o sacrifício, o abate, como a imprensa, nesses últimos dias, tem colocado, né? Abate se faz nos matadouros, abate se faz nos frigoríficos. E, aliás, o Brasil é o quarto exportador de carne para outros países. E no Brasil, nós temos o maior rebanho bovino do planeta. Nós abatemos nos frigoríficos do Brasil 140 milhões de frangos por minuto, um boi e um porco. Nós vendemos para 55 países. E, na maioria desses países, são países árabes. E que só recebe esses animais se eles forem abatidos segundo as suas tradições religiosas, que é o sacrifício. Essa polêmica toda sobre sacrifícios de animais nas religiões afro é uma farsa. Ela não tem nenhum fundamento real. Pergunta a essas pessoas que fazem isso se não comem carne, se todo dia não vão para o mercado e levam para casa animais sacrificados. Então, não existe na base dessas ações legais, jurídicas, políticas e sociais contra o sacrifício das religiões afro, o cuidado com os animais. Essa é uma prática que existe em outras religiões que não estão sendo contestadas. O grande problema, como dizia o doutor Edio Silva, que foi o advogado dessa matéria junto ao Supremo Tribunal Federal, é que a macumba, a galinha da macumba, ela acaba incomodando mais do que a vida das pessoas, sobretudo da juventude negra, que vem sendo ceifada a cada dia, fazendo com que o nosso país entre numa estatística de não cuidado com seus filhos. A maior hipocrisia, quando dizia Edio Silva, era quando ele dizia o seguinte: o que mais me escandaliza, a ministra Carmen Lúcia, é o seguinte, que os oradores que me antecederam, que são de ONGs protetoras de animais, estão de sapatos. E sapatos são feitos de couro. Algumas vezes você já analisou o bife nascer de uma árvore? Bife nasce do gado, o bife vem do gado. E tudo que nós comemos, que na maioria da sociedade brasileira, se eu acredito que somente 10% ou menos são vegetarianos, come carne de gado, come carne de porco, come carne de frango, e isso tem que ser abatido. Hipocrisia maior é você não digerir o bife que comeu e dizer que está penalizado por no candomblé se matou um carneiro, porque no candomblé se matou uma galinha, porque no candomblé se matou um porco. O que é que essas pessoas que estão lutando contra isso querem? Que todo mundo seja vegetariano? Eu acho que a humanidade talvez caminhe nessa direção, mas ela não vai ser através de leis, de proibições, de repressão religiosa nem jurídica. Ela será por uma mudança cultural em que a gente vai pouco a pouco descobrindo, não é, formas de conviver em que a espécie humana se verá como uma espécie em comum com as espécies animais e vegetal, em que toda a comunidade da vida forme uma comunhão. Isso é ótimo. Mas eu acredito profundamente que os queridos irmãos e irmãs do candomblé não violam isso ao fazerem os sacrifícios que estão fazendo. Não atentam contra isso. A gente só pode entender que se trata de mais uma forma de expressão do racismo religioso com relação à nossa forma de crer e à nossa forma de cultuar. O que existe, nada mais, nada menos, se chama uma questão de intolerância religiosa. Isso não é bom para ninguém. Quando a vereadora
que detratou Iemanjá, não vou dizer o nome aqui de qual é a vereadora, detratou Iemanjá na praia, que alguns padres acharam que ela estava correta. Esses padres esqueceram que lá atrás, outro fundamentalista chutou a estátua de Nossa Senhora Aparecida. Então, o fundamentalismo, ele não é vantajoso para ninguém, porque o fundamentalismo ele acaba. Eu admito de pessoas de qualquer religião dentro da questão política, desde que ele não troque a Constituição do país pelo seu livro sagrado. Quem tem que ensinar a religião é a família. Então, o que eu quero dizer à sociedade, ao povo, é que as religiões elas são importantes para as famílias e que a sociedade tem que ser um país laico, o país tem que ser laico dentro da sua questão, dentro da faculdade, dentro da Universidade Católica, mesmo sendo na Universidade Católica, mas o ensinamento tem que ser de uma formação laica, porque ali estão estudando pessoas que não são só católicos, são judeus, são muçulmanos, são protestantes, são de candomblé. Então, essas pessoas têm que ter o direito livre de estudar numa universidade e que a universidade deixe o direito de expressão dele. Talvez, mais do que sempre na história, a gente hoje percebe a discriminação social, racial e agora também discriminação religiosa. Não bastava racial e social, agora religiosa, contra os cultos, tradições indígenas, negros, afrodescendentes, principalmente, que sofrem uma discriminação cultural, que são consideradas como religiões, vamos chamar assim, primitivas. E o que é mais triste para mim, como cristão, é perceber que isso é feito em nome de Deus. E cristãos de igrejas que vivem louvando e cantando o amor e agem assim, é muito triste, é muito pesado. Essa proibição, ela é uma manifestação clara, inclusive, de uma parcela do Estado brasileiro, né, que é racista e que utiliza o racismo, utiliza essa ideologia de forma diversa. No caso, como o racismo religioso. E, mais do que isso, dentro de uma instituição pública. Então, para nós, é isso. Mas, por outro lado, também é uma forma de intimidação. Intimidação para que nós não possamos nos expressar, nos exprimir plenamente daquilo que é mais profundo para nós, que é a nossa crença, que é a nossa fé, e as nossas formas próprias de celebrar. Então, nós entendemos que precisávamos reagir, que precisávamos, sobretudo, dialogar com aqueles que têm o poder de decidir, que, no caso, são os ministros do Supremo Tribunal. Porque, na verdade, para você conhecer a intimidade do candomblé ou de qualquer outra religião, você tem que praticar. Então, se você vai julgar, né, um ato de uma forma de expressão religiosa, você tem que conhecer. E, na verdade, sabemos que nem todos os ministros do Supremo Tribunal conheciam. Então, foi preciso muito diálogo com eles, mas também com a sociedade, porque também, para nós, o significado dessa denúncia, né, de que nós estávamos maltratando os animais, é fruto da ignorância. Ignorância no sentido de não saber, de não conhecer. E você só pode julgar aquilo que você conhece. E os terreiros de candomblé, as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, os templos religiosos, ele tem um papel preponderante na recondição do homem na sociedade. A sua crença religiosa, ela é muito efetiva, ela é muito importante para a questão. E hoje você se vê diante de uma questão, de uma sociedade, para ver a questão do sacrifício de religião. Esse questionamento apresentado ao Supremo Tribunal Federal, que, aliás, já está pacificado, porque, por unanimidade, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, de uma forma sábia, respeitaram as nossas tradições ancestrais, porque precisamos dizer que não é só no Brasil que se faz imolação de animais, que se faz
sacralização de animais. No mundo todo se faz. Existe terreiro de candomblé em todos os países do mundo. E, quer dizer, seria irônico, inclusive, pensar que só o Brasil é que iria proibir, não é, que uma parte do nosso rito não fosse efetivada. O Estado fica automaticamente de braços cruzados, simplesmente deixando que as coisas aconteçam. É por isso que eu digo aqui uma das frases ditas por Martin Luther King: eu me preocupo mais com o silêncio dos bons do que com os barulhos dos maus. Eu penso que a gente pode tirar duas lições disso tudo. A primeira é a defesa intransigente da diversidade religiosa e, principalmente, da valorização das religiões que, na história e até hoje em dia, são, vamos chamar assim, lugares de resistência cultural, humana, comunitária, e o candomblé é isso. Então, a gente tem que valorizar. Um segundo raciocínio é que o sacrifício pode ser visto de várias maneiras. A gente pode ter uma religião comercial, em que eu entro no comércio com Deus. Eu te dou uma coisa para você me dar aquilo. Eu compro, né? Eu compro a divindade. E isso é uma coisa horrível. Em qualquer religião, e tem. Tem gente na Igreja Católica, nas igrejas cristãs, em qualquer religião que tem esse tipo de mentalidade. Está errado. Agora, o sacrifício pode ter um outro modo de ver. E esse outro modo é, quando, por exemplo, eu me sacrifico por alguém, o valor não é o do sacrifício, é o do amor, da entrega, da consagração que está ali contido. Essa é uma oportunidade de nós dizermos que as pessoas precisam conhecer mais para poder falar mais e, sobretudo, para julgar. E, por fim, eu queria dizer que nós, de religião de matriz africana e afro-brasileira, aquelas que vêm dos povos indígenas, que nós exigimos e merecemos respeito por parte do Estado, por parte da sociedade e por parte das pessoas. Como dizia, encerra as palavras com a palavra de um grande poeta, de um grande cantor, Bob Marley, que ele dizia o seguinte: o mundo só será melhor quando as pessoas não olharem os outros, não pela cor da sua pele, nem pela religião, pelo processo, sim pela pureza do seu coração e a grandeza que as pessoas têm.